Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Júlio, eu sou um dos pastores da Igreja Evangélica Tanque de Betesda, aqui de Guaratinguetá, e eu gostaria de estar estudando hoje com vocês a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, amém? Essa carta é um estudo que nós estamos fazendo na nossa igreja já faz um bom tempo. Nós estamos hoje no capítulo 3 dessa carta, tá? E eu quero então estar postando essas aulas no nosso canal do YouTube, a fim de ajudar os irmãos que estão chegando agora e nos acompanhando nessa carta, nesse estudo, né? Porque não tem como assim a gente ficar resumindo toda a aula, né? As coisas que a gente deu são muitas informações. E para ajudar também aqueles irmãos que perderam algumas aulas, né? Aqueles irmãos que perderam por motivo de serviço ou de outra coisa. Ou até mesmo ajudar aqueles irmãos que assistiram às aulas, mas querem fazer anotações mais aprofundadas, querem rever as aulas para poder aprender ali de modo mais diversificado, né? Então, eu queria começar aqui com os irmãos. Eu peço já a oração dos irmãos para que Deus venha abençoar, né? Esse projeto está postando as aulas no YouTube e que isso sirva para a nossa edificação, amados. No nome de Jesus, amém? Vamos começar então com uma introdução da carta hoje. Nós estaremos fazendo o estudo introdutório somente do que a carta trata, para quem que ela foi escrita, quem foi o autor dela, em que época ela foi escrita, tá? Como era a cidade para a qual ela foi escrita também, nós vamos estar vendo nesse estudo de hoje, tá bom? Então, a carta aos Romanos, muitas vezes nós chamamos ela de livro aos Romanos também, mas na verdade ela é uma carta. E aqui já tem uma coisa para a gente aprender. Nós devemos tratar Romanos como uma carta, tá bom? E uma carta ela tem remetente, né? Ela tem remetente, tem destinatário, né? Ela tem ali uma certa argumentação, um certo estilo de escrita, né? Então a gente vai ter que atentar para tudo isso no nosso estudo, tá bom? Então é uma carta, é uma das coisas que a gente precisa aprender já no comecinho, tá bom? Uma introdução então. A carta de Paulo aos Romanos é conhecida como a carta das cartas, tá? E a mais importante, ou uma das mais importantes cartas de Paulo, tá bom? Quando você pega no escopo geral, falando das cartas pastorais, das cartas que ele escreveu para as igrejas, né? Efésios, Colossenses, as cartas a Timóteo, Tito, todas aquelas cartas, Gálatas e tantas outras, você descobre que Romanos é a principal carta daquelas, tá bom? Daquele monte de carta, Romanos com certeza é a principal. Por quê? Porque ela trata de vários pontos da teologia de Paulo. Paulo vai deixar coisas muito claras aqui em Romanos para nós, tá bom? Coisas que muitas vezes ele não trata nas outras cartas, ele vai tratar agora nessa carta aos Romanos, tá? Segundo ponto aqui, essa carta ela é uma exposição do Evangelho, tá? E uma defesa do Evangelho também. Então, Paulo vai, de certa forma, expor o Evangelho, falar pra gente o que é o Evangelho, tá? Como o Evangelho alcança o coração do homem, tudo isso ele vai tratar. Ele vai tratar da depravação do homem, ele vai tratar da soberania de Deus, ele vai falar do Evangelho, ele vai tentar demonstrar para nós o Evangelho de forma geral, tá bom? Expondo o Evangelho para nós e depois disso fazendo uma defesa do Evangelho também, tá? Ele vai, por um exemplo, defender o Evangelho diante dos judeus, por exemplo. Também defender o Evangelho diante dos gentios. Ele vai fazer uma defesa do Evangelho, tá? Doutrinariamente, Romanos é o maior livro já escrito, tá bom? Alguns estudiosos dizem que Romanos ele é o pico do monte do Himalaia, tá? Porque é uma carta doutrinariamente falando de peso, tá? Então, para aqueles irmãos que estudam teologia, né? Ou para você que gosta de meditar na palavra, você vai encontrar uma mina de ouro aqui na carta aos Romanos, tá? Até pouco tempo, o livro de Romanos, essa carta, né, a carta aos Romanos, era utilizada nas universidades de direito, principalmente nos Estados Unidos, né, para ensinar estudantes na arte da argumentação. Por quê? Porque Paulo era um grande argumentador.
ok? Então, o advogado, aquele que estuda direito, ele tem que aprender a argumentar, né, para defender uma causa, né? O advogado, o promotor, ele tem que saber tudo isso. E eles são dotados, o advogado, o promotor, eles são dotados na arte da argumentação. Então, Paulo também foi um grande argumentador. Paulo argumentava. Aqui você vai ver na carta aos Romanos os argumentos de Paulo. Ele vai argumentar contra os judeus, ele vai argumentar contra os gentios. E é muito interessante a gente ver como isso acontece aqui na carta, tá bom? Então, é por isso que a carta era usada ali por eles para estudar a argumentação, tá? Alguns estudiosos dizem que cada grande avivamento da história, tá? Cada grande avivamento que aconteceu veio do estudo da carta aos Romanos, tá? Muitos dos avivamentos que aconteceram vieram do estudo dessa carta, tá bom? É lógico que não é um método, senão todo mundo estaria fazendo isso, né? Senão todo mundo estaria estudando Romanos e acontecendo avivamentos em tudo quanto é parte, né? Mas a nossa oração é para que isso aconteça, para que quando nós terminarmos a carta de Romanos, Deus venha com o avivamento, né? E às vezes o avivamento ele não vem de forma coletiva, mas vem dentro de nós mesmos. Deus aviva o nosso coração. Amém? Eu creio que ao terminar de estudar essa carta, Deus avivará os nossos corações para Ele mesmo. Amém? No nome de Jesus. Então, muitos dos grandes avivamentos que aconteceram, os estudiosos eles dizem que cada avivamento que aconteceu, né, ele emanou do estudo dessa carta. Mas é lógico que não é via de regra, tá bom? Mas que ela foi importante para os avivamentos, ela foi, tá? Então, a oração combinada com o estudo dessa carta, ela gera avivamento. Aliás, irmãos, a oração combinada com o estudo bíblico, ela sempre vai gerar avivamento, né? Aquele que lê e medita, aquela pessoa que lê e medita é, na verdade, aquela pessoa que ama o seu Senhor, né? E que quer corresponder ao amor do seu Senhor por ela na cruz, né? Então ela faz isso não porque é obrigada, não porque as pessoas pedem, né? Não porque ela é compungida a isso, mas porque ela ama o seu Senhor, então ela faz essas coisas porque ama. Amém? O autor da carta, quem foi o autor da carta de Paulo aos Romanos? Logicamente, o nome já diz, né, que foi Paulo. Amém? Mas isso não é tão fácil da gente demonstrar. Então, Paulo ele deixa, não Paulo, desculpe, mas há duas evidências que comprovam que Paulo foi o autor dessa carta, tá? Uma das evidências está no próprio livro e outra evidência está na história do cristianismo, na história da igreja, tá? Então, até os críticos do mundo, os maiores críticos, eles se curvam diante de algumas evidências, tá? A primeira evidência está na própria carta, é uma evidência interna, que a gente chama de evidência interna, né? Porque Paulo ele vai se apresentar como o remetente da carta. O próprio Paulo se apresenta, dando uma evidência que ele mesmo foi o autor, que ele é o remetente da carta. Olha, eu sou o remetente dessa carta que eu estou escrevendo, Romanos, né? E existe também uma evidência um pouco mais forte, que é a evidência externa, ok? Os pais da igreja antiga, aqueles que viveram um pouco depois ali, alguns anos depois da morte dos apóstolos, né? Esses pais da igreja, Eusébio, Ireneu, Orígenes, Tertuliano, Clemente, todos os homens fiéis a Deus, homens cristãos, eles dão testemunho de que foi Paulo realmente que escreveu essa carta, tá? Olha, eles falam, olha, foi Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Local e data, onde a carta foi escrita e em que data ela foi escrita, né? Segundo Atos 20, do verso 2 ao verso 3, Paulo ele ficou 3 meses na Grécia, tá? E foi de lá, da Grécia, que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, por volta de 57 ou 58 depois de Cristo, tá? Então, Paulo está escrevendo ali a carta direto da Grécia para a igreja de Roma, tá? Nessa época, Paulo tinha acabado de fazer a terceira viagem missionária. Se você pegar a sua Bíblia e abrir nos mapas aí que fala das viagens de Paulo, você vai ver que ele fez aí sua terceira viagem missionária, e ao fazer a terceira viagem missionária, ele passa pela Grécia. E quando ele acaba de fazer, ele está também acabando de escrever a carta e enviando a carta então, da Grécia para Roma, tá?
Em suas 3 viagens, Paulo passou pela Galácia, Macedônia, Filipos, que tem uma igreja, Tessalônica, que tem a igreja, Bereia, que daqueles irmãos bereanos, né? Aqueles irmãos honrados, Atenas, Corinto, que tem outra igreja também, e Éfeso, que tem outra igreja. A maioria das cidades que Paulo passou, tinham igrejas fundadas, tá bom? Paulo, por onde passava, ele não deixava de fundar as igrejas de Cristo. A carta foi escrita quando Paulo se preparava para ir a Jerusalém levar a oferta aos pobres, tá? Segundo Romanos 15, 25, se você quiser pode abrir sua Bíblia, você vai ver que Paulo estava se preparando, conforme os relatos de sua própria carta, para levar a oferta para os pobres ali de Jerusalém, tá? Desculpe. Falando ainda sobre local e data, tá? O apóstolo Paulo, ele tinha um grande desejo de conhecer a igreja de Roma, porque ele não tinha fundado a igreja e também não conhecia ainda a igreja, mas ele tinha um grande desejo de ir até lá, tá? Segundo Atos 19, 21, Atos 23, 11 e Romanos 1, do 11 ao 15. Então, ele tem esse grande desejo de ir visitar a igreja de Roma. Mas, que igreja era essa, né? Veja bem, Paulo ele não fundou a igreja de Roma, não foi ele o fundador, tá? Nem ainda ele conhecia essa igreja pessoalmente, ele nunca tinha estado lá. Por isso é que ele queria ir para lá, ele queria conhecer aqueles irmãos de tudo quanto é jeito, né? Então, a primeira pergunta que vem à nossa mente, espera aí, se não foi Paulo que fundou a igreja, foi quem então, né? Quem que fundou a famosa igreja de Roma? E há 2 hipóteses para isso, tá? A primeira hipótese é que a igreja ela foi fundada por judeus ou prosélitos de Roma, tá? Que foram convertidos ali no Pentecostes. É bem provável que alguns judeus, algumas pessoas que vieram de Roma, que também eram judias, é bem capaz que elas foram até a festa do Pentecostes, e na festa do Pentecostes em Jerusalém, elas se converteram. E depois elas retornaram para Roma e plantaram ali a igreja de Roma. Pode ser, é uma hipótese, tá? E tem uma segunda hipótese também, que é uma hipótese mais provável, que a igreja foi estabelecida por cristãos desconhecidos que foram convertidos pelo ministério de Paulo. Então, é bem capaz, e para mim, pessoalmente, é a hipótese mais provável de que Paulo ele pregou o evangelho para alguns cristãos que não estão relatados aqui, né? E que esses cristãos, eles se converteram e depois foram até a igreja de Roma e foram até a cidade de Roma e fundaram a igreja de Roma, tá? A segunda pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: para entender esse contexto da carta de Roma, né? Da carta aos Romanos, quem fazia parte da igreja, né? E a igreja de Roma ela tinha como povo, como seus membros, né? Judeus e gentios, tá? Então, ela era formada, ela era um tipo de igreja mista, porque era formada tanto por judeus como por gentios, tá? A capital, na época, ela tinha mais de 1 milhão de cristãos, tá? Ela estava abarrotada de cristãos ali. Tanto que nos tempos de Cláudio, por exemplo, o Cláudio imperador, esse imperador de Roma, ele tinha expulsado muitos cristãos de lá. E Nero também, aquele outro imperador sádico, né? Alguns dizem que ele era um homem até louco, né? Ele incendiou a cidade na época dele, na época que ele era imperador. Ele incendiou a cidade e depois colocou a culpa nos judeus e nos cristãos, ok? Então, ele incendia a cidade. Os bairros que ficam ilesos do incêndio são bairros que tinham habitantes, na sua maioria judeus e cristãos. Então isso dá um álibi para o imperador Nero, e ele coloca a culpa nos judeus e cristãos. Ele diz: olha, foram os judeus e cristãos que colocaram fogo na cidade, no bairro de vocês. E naquela época começa então uma perseguição aos judeus e cristãos. Mas quando a gente olha para a história da igreja naquela época, a gente descobre que, mesmo assim, que mesmo com tanta perseguição, mesmo com tantos mártires, né, pessoas sendo mortas, queimadas, alguns sendo torturados, ameaçados, mesmo assim, a igreja ela não morreu. Ao invés disso, com a perseguição da igreja,
ela floresceu. E é interessante a gente ver isso porque sempre quando uma perseguição acontece, a igreja, ao invés de morrer, ela floresce. Amém? Sempre foi assim. E glória a Deus por isso, porque Deus ele trabalha quando a gente pensa que ele não está trabalhando, né? Deus ele trabalha até mesmo no meio das perseguições por amor à sua igreja. A cidade de Roma, como que era essa cidade, né? Roma ela foi fundada por um homem chamado Rômulo e outro homem chamado Remo, tá? No ano de 754 a.C. A gente vê então que Roma já estava ali há muito tempo, né? Só que ela não começou com o império. Ela não era já ali uma cidade cheia de imperadores, né? Ela começou com um reino primeiro, depois ela se tornou uma república, certo? E finalmente, no final, ali nos tempos de Paulo, ela se tornou um império, tá? Roma era conhecida pela população como cidade imperial e cidade eterna. Tá? Era assim que a população de Roma conhecia a sua cidade. Olha, é a cidade do império, é a cidade eterna, né? Quando Paulo escreveu a carta, dos 1 milhão de habitantes, mais ou menos 40 mil deles eram judeus. Tá? Era uma cidade cheia de judeus, né? Alguns estudiosos dizem também, retratando agora o lado mal da cidade, né, que Roma era o lixo do mundo, né? Existia muito pecado naquela cidade ali, prostíbulos, incesto, irmãos, tantos e tantos pecados existiam na cidade de Roma, tá? Pecados sexuais, sabe? Era verdadeiramente o lixo do mundo. Tanto que quando você assiste filmes que retratam a cidade de Roma, o que fica estampado nos filmes é isso, que Roma era uma cidade muito devassa, né? E que Roma também tinha, por um lado, muitos cidadãos ricos e, por outro lado, muitos, na maioria até, cidadãos pobres, né? Em estado de pobreza. Então ela era assim considerada com outras cidades também, né? Não só ela, mas considerado o lixo do mundo, tá? Paulo tinha propósito ao escrever essa carta. Quando a gente escreve uma carta, a gente tem um propósito, né? Paulo tem 5 propósitos daqui, 5 propósitos que ele deixa ressaltar, escrever essa carta aqui. O primeiro propósito é pedir oração em seu favor, tá? Ele pede oração por ele. O segundo propósito é demonstrar o desejo de visitar a igreja de Roma. Lembra? Ele não tinha fundado, não tinha visitado a igreja ainda, mas ele tinha o desejo de ir até lá e visitar a igreja. Terceiro, demonstrar o desejo de compartilhar algum dom espiritual com aquela igreja. Ele queria fazer isso. Olha, eu quero compartilhar algum dom espiritual com vocês. Ele vai dizer isso na carta, tá? Quarto desejo dele, quarto propósito, ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Ou seja, Paulo queria fazer da igreja de Roma uma base para que ele pudesse ir pregar o evangelho na Espanha, tá? Quinto, fazer uma exposição detalhada do evangelho. Tanto uma exposição, como eu falei no começo da aula, como também uma defesa do evangelho, tá? Paulo ele deixa umas ênfases aqui também na sua carta. Ele tem algumas ênfases principais que ele também deixa ressaltar. Por um lado ele ressalta os propósitos, agora a gente vai ressaltar quais eram as ênfases de Paulo, ao que ele dá mais atenção, tá? O primeiro ponto é mostrar a unidade da igreja. Paulo queria fazer isso, mostrar que a unidade da igreja é importantíssima para a vida da igreja, amém? Segundo, Paulo ele vai evidenciar a universalidade do pecado. Isso ele faz no capítulo 3, que a gente está estudando lá na igreja agora. Ele vai falar sobre a depravação do homem, né? Ele vai falar que o pecado ele atingiu todas as áreas do homem, né? Mente, coração, vontade. E é muito interessante a gente estudar isso. A gente vai estudar aqui no canal quando a gente chegar no capítulo 3, tá? Terceiro, manifestar a justiça de Deus no Evangelho. Paulo vai fazer isso. Ele vai tentar fazer com que a gente entenda que a justiça de Deus é manifestada no Evangelho, na pregação e na aceitação ou rejeição, né, do Evangelho. A justiça de Deus é manifestada assim, tá? Tanto naqueles que aceitam como naqueles que não aceitam o Evangelho, tá? A gente vai entender mais sobre isso depois. Quarto ponto
anunciar a doutrina da justificação pela fé, que é uma das maiores doutrinas do cristianismo. Quinto ponto, proclamar a nova vida na pessoa de Cristo, ok? Por um lado, ele vai explicar no capítulo 3 que o ser humano é depravado, e depois, quase no final de sua carta, ele vai proclamar que Cristo dá ao homem que crê no Evangelho uma nova vida, amém? Que sem Cristo nós somos depravados, mas que com Cristo nós recebemos uma nova vida, tá? Continuando ainda as ênfases, Paulo ele vai anunciar a vida vitoriosa no Espírito, tá? Paulo também vai revelar a soberania de Deus na salvação. Ele vai explicar para nós que Deus é soberano na salvação, que é um ponto muito mal entendido por alguns, né? Mas que a gente vai tentar entender ele aqui. Como que a gente pode dizer que Deus é soberano, né? E dizer também que o homem é responsável. Como que a gente pode juntar essas duas coisas, né? Deus é soberano e o homem é responsável. A gente consegue juntar tudo isso? O que a gente faz com essas informações que a Bíblia nos dá, né? Oitavo ponto que ele deixa de ênfase: mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Tanto o relacionamento transformado com Deus, como o relacionamento transformado entre nós mesmos humanos, tá? Então, os relacionamentos transformados pelo Evangelho, para Paulo, é uma vital necessidade, tá? No próximo estudo, a gente vai estudar sobre as marcas do verdadeiro Evangelho. E a gente vai fazer a leitura em Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Vou estar expondo essa passagem para os irmãos, tá bom? Então, os irmãos podem estar lendo na casa de vocês para estar começando esse estudo. É muito importante também que os irmãos peguem, os irmãos que usam Bíblias de estudo, é muito importante que os irmãos peguem suas Bíblias de estudo, para que os irmãos possam estar vendo ali na introdução da carta. Você vai estar achando essas informações, para quem que foi escrito, qual foi o propósito da carta, quem que era Paulo, quem que escreveu, né? Você acha tudo isso, se você tiver uma boa Bíblia de estudo, você acha tudo isso no comecinho da sua Bíblia. É um bom material de estudo também, de grande proveito para nós, tá bom? Então, leia a Bíblia, leia a carta aos Romanos, tá bom? Usa a carta aos Romanos como devocional, para que você possa estar entendendo de forma mais plena o que Paulo está querendo dizer aqui na carta aos Romanos, tá bom? E até o próximo estudo, então, nós continuaremos esse estudo. Eu vou tentar postar o próximo estudo o mais rápido possível, tá? A ideia é postar 1 ou 2 estudos por semana, tá bom? A minha oração é para que dê tempo, tá? Então, conforme for, não vou marcar dia certo, porque daí eu posso falhar com os irmãos, mas conforme for possível, eu vou postando essas aulas, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Comenta aí no canal, compartilha também a nossa página, para que mais pessoas possam estar aprendendo da palavra de Deus, amém? No nome de Jesus, que Deus abençoe você. A minha oração é para que você seja cheio do Espírito Santo ao estudar esse livro. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.